No vídeo de hoje eu vou explicar o que são esses pensamentos intrusivos que todo mundo fala e por que esses pensamentos acontecem com você. Meu nome é Vivian, eu sou catequista e nesse vídeo eu tenho total propriedade para falar porque eu já passei muito com essa batalha na minha mente de ter pensamentos intrusivos e de não saber como resolver isso. Então hoje eu vim dar um vídeo completo do que é isso e por que isso te atinge. Antes de explicar o que de fato são esses pensamentos intrusivos, você precisa saber o que são os pensamentos. E eu vou até deixar um textinho aqui do lado para vocês irem acompanhando a minha leitura. Nossa mente está em constante processamento e produzindo estímulos continuamente. São estímulos elétricos e químicos que viajam entre os neurônios. Então, nada mais, nada menos do que milhares de estímulos formam um pensamento, e isso acontece o tempo todo na nossa mente. E esses estímulos, eles são divididos em 3 tópicos. Primeiro, pensamentos conscientes são aqueles que focamos intencionalmente. São aqueles pensamentos em que a gente toma as decisões. Então, por exemplo, você tem que decidir o que você vai jantar amanhã, ou o que você vai levar para o trabalho, que roupa que você vai ir para tal lugar. Esses são os pensamentos conscientes. O segundo tópico são os pensamentos automáticos ou subconscientes, que são aqueles pensamentos em que o corpo está utilizando outras áreas, como por exemplo, fala, gestos, olfato. Então, os pensamentos vêm inconscientes. Quer um exemplo? Eu nesse vídeo, eu estou utilizando outras áreas do meu corpo, como gestos, a minha fala. Então, as minhas palavras, que eu tô caçando palavras para falar no vídeo, vem vindo inconsciente. Então, esses são os pensamentos inconscientes. E o terceiro tópico é os pensamentos vazios, ou a mente vazia, que é quando a gente está em sono profundo, onde o cérebro ainda funciona, porém ele apaga completamente e a gente já não tem capacidade de pensar e nem de tomar decisões em nada. Então, esse é a mente vazia. Agora que você entendeu o que é um pensamento, a gente vai aprender o significado da palavra intrusivo. Segundo o dicionário, a palavra intrusivo significa algo ou alguém que entra sem ser convidado, que invade a privacidade ou causa interrupção. Intrusivo é quando alguém entra sem pedir permissão, é quando alguém arromba a porta. Para ficar mais clara essa explicação, eu quero que você imagine uma caixa branca. Imagine essa caixa branca. Essa caixa é a sua cabeça, é o seu cérebro, é o seu pensar. Agora, eu quero que você imagine um martelo de madeira. Esse martelo, ele começa a bater na sua caixa, que é a sua cabeça. E de tanto bater, esse martelo vai quebrar a sua caixa. Isso é intrusão. Isso são pensamentos intrusivos dentro da sua caixa, que é a sua cabeça. Então, esse martelo, ele mesmo sem ser convidado, mesmo sem que ninguém tenha o chamado, ele vai lá e arromba a sua porta. E aí você pode estar pensando, nossa, Vivian, então eu sou uma pessoa diferente, porque o que tá acontecendo comigo? Isso, as pessoas não falam muito abertamente desse tema, né, de ter pensamentos que literalmente arrombam a sua mente. Porém, isso é um tabu e eu tenho provas disso. Vou colocar aqui para vocês lerem. Artigos científicos na área da psicologia, como os descritos pela revista Galileu e pesquisas citadas em publicações como Neuroflux, indicam que mais de 90 a 94% das pessoas experimentam pensamentos intrusivos. 94% é um número muito gigantesco. Então, não é só você que sofre com esses pensamentos, mas a população do mundo sofre com isso. Então, eu acho muito interessante nós virmos aqui para abrir esse tópico. Então, até aqui, você já entendeu que a sua mente é uma caixa branca e os pensamentos intrusivos são como um martelo que está quebrando a sua caixa. Agora, a gente vai para os argumentos bíblicos, porque isso não é só científico, isso Deus já deixou muito claro desde o começo que aconteceriam com nós seres humanos. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26,
Então disse Deus: façamos o homem à nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais. Essa palavra eu quero destacar. Domine ele. O que significa dominar algo? Dominar algo é quando você tem total poder e autoridade sobre algo específico. Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho um batom. Eu tenho domínio sobre esse batom. Ou seja, se eu quiser abrir, eu abro. Se eu quiser passar o meu batom, eu passo. Eu tenho total domínio sobre ele. E se eu tenho domínio sobre alguma coisa, significa que antes de ter o domínio, eu tive o entendimento sobre essa coisa. Então, antes de eu ter o domínio de abrir o meu batom, eu pensei, eu vou pegar o meu batom e eu vou abri-lo, porque isso é entendimento. Com o meu entendimento, eu tenho o poder de tomar todas as decisões. Aí aqui a gente entra em outro tópico, livre-arbítrio. Se eu tenho entendimento de tomar todas as decisões da minha vida, eu tenho livre-arbítrio. Segundo o dicionário, livre-arbítrio significa possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, o livre-arbítrio, ele significa que eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, a hora que eu quiser. Isso eu já tô cansada de falar aqui nesse canal. Eu sempre falo que o livre-arbítrio, ele vem lá de Adão e Eva. Desde o começo, Deus já nos deixou escolhas para podermos escolher todos os dias o que a gente quer. Se é o mal ou se é o bem, se é o pecado ou se é a luz. Então, isso é o livre-arbítrio e nós temos isso desde lá muito tempo atrás. E agora, pensa comigo, se nós temos a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, como que você vai escolher algo se você não tem a opção de escolha? Como que eu vou escolher entre a caneta preta e a caneta vermelha se eu não tenho a opção da caneta preta? Ou como eu vou escolher se eu não tenho nenhuma opção? Concorda comigo que se você não tem nada nas mãos, não tem nada palpável, não tem como você escolher, porque você não vai ter a opção. E é justamente por isso que existem os pensamentos intrusivos. Porque nós temos a escolha nas nossas mãos todo santo dia. Por exemplo, eu tenho a escolha de não gravar esse vídeo, como eu também tenho a escolha de gravar esse vídeo. Eu tenho a escolha de ler a Bíblia todos os dias, mas eu também tenho a escolha de não ler a Bíblia todos os dias. E entenda que pensamento é só uma ideia. Isso não diz quem você é, mas os pensamentos, quando você concorda com eles, eles viram palavras e palavras viram fatos na sua vida. Então, sempre que você concorda com algum pensamento que vem na sua mente, você está colocando aquilo em ação na sua vida, então você vive aquilo. E olha que interessante, existe um fenômeno que ele chama paradoxo da supressão. O que é isso? Quando você tenta não pensar em algo, seu cérebro precisa focar exatamente neste elemento para monitorar se você está conseguindo evitá-lo ou não. Porém, o que isso só aumenta a presença desse pensamento na sua mente. Existe esse fato muito curioso do nosso cérebro. Quanto mais você evita de pensar alguma coisa, mais ele vai pensar para ter certeza de que você está evitando de pensar nesse fato. Isso é muito louco, não é? Quer um exemplo rapidinho aqui para você. Não pense em um carro vermelho. Eu aposto que você pensou justamente em um carro vermelho. Isso acontece porque o seu cérebro, ele fica em estado de alerta. Então, ele tenta te manter alerta de que, olha, a gente não pode pensar nisso aqui. Então, ele fica o tempo todo mostrando aquilo para você lembrar de não pensar. Porém, isso só acaba fazendo com que você pense mais sobre isso, com que isso gere mais emoções e aí sim você fique mais preso nesses pensamentos. Não sei se você conhece o caso de Ananias e Safira, porém eles tinham uma propriedade e venderam essa propriedade. Mas eles pegaram uma parcela desse dinheiro e guardaram para eles.
Então, Pedro foi pedir para eles o dinheiro da propriedade, porque eles estavam vendendo a favor dos discípulos. E lá em Atos, capítulo 5, versículo 3, a gente consegue ver o que Pedro diz a Ananias. Então, Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo? Esse versículo é muito importante para a gente trabalhar, porque aqui Pedro fala: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? E aí eu te dou uma questão. Como você acha que Satanás encheu o coração de Ananias e Safira? Através da mente, através das palavras que ele bombardeia na nossa mente o tempo todo. Então, depois de tanta prisão mental em que Ananias e Safira tiveram e aceitaram do inimigo, isso é muito importante, a aceitação. Você só aceita aquilo que você concorda. Então, se você concordou com um pensamento que veio na sua mente, significa que aquele pensamento concretiza na sua vida. E para chegar a esse ponto de concretizar, como fez Ananias, ele mentiu para Pedro. Ele chegou a mentir. E para chegar a esse ponto de mentir, significa que antes houve muita batalha na mente dele. Então, eu quero que você entenda que 80% dos pensamentos ruins que vêm na sua mente são espirituais. São os demônios tentando te paralisar e te afastar do Senhor. E 20% dos pensamentos são o seu próprio cérebro. Um exemplo que eu falei agora mesmo, do carro vermelho. Nosso cérebro, ele é condicionado a sempre esperar o pior de tudo. E isso aconteceu devido ao pecado de Adão e Eva e tal. Mas só tem essas duas opções. Ou é o inimigo, ou é o nosso cérebro. Mas 80% dos casos é espiritual. E ambos os casos você consegue resolver pela palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus. Então não, Deus ele não evita com que a gente pense coisas ruins, com que Satanás sopre coisas ruins na nossa mente. Porém, ele nos dá a espada, ele nos dá força pra gente lutar contra isso. Até porque, se Deus evitasse com que pensamentos ruins viessem na nossa mente, a gente não teria livre-arbítrio, a gente não teria opção de escolha. Tudo se resume a isso. Deus, ele quer que a gente escolha estar com ele. E não porque a gente esteja com ele, só porque não temos a opção de escolha, entende? Em Romanos 12, no versículo 2, Deus diz assim: transforme-se pela renovação da sua mente. Outro versículo, 2 Coríntios 10, 5. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, entenda que todo pensamento que você tem que levar a Cristo. Esse pensamento que você teve vai contra os ideais da Bíblia? Vai contra a pessoa com quem Jesus te chamou para ser? Então, ele não é bom para a sua vida. Você precisa repreender. Transforme-se pela renovação da sua mente. É uma transformação. Quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais tempo você passa com Deus, você vai transformando a sua vida. E eu só transformei a minha mente depois de muita luta, depois de muito conhecer a palavra. Porque pensa aqui comigo, se você cai em um campo de batalha e você não conhece as armas que você vai usar contra o seu inimigo, a batalha tá perdida. Então você precisa conhecer essas armas. E Vivian, o que são essas armas? A palavra. A palavra. Você só vai vencer pensamentos intrusivos na sua mente quando você declarar a palavra de Deus e quando você, de fato, confiar no que aquilo que você está proclamando é 100% verdade na sua vida. Então, não, você não tá sozinho, 94% das pessoas sofrem com esse tipo de pensamentos. E no próximo vídeo eu vou explicar o que fazer quando esses pensamentos surgem. Mas se você gostou, se inscreve aqui e dá o like. Um beijo, eu espero ter te ajudado e até o próximo.